Deixa eu te contar uma coisa. Estamos aqui numa sequência de lives e hoje de manhã eu estava pensando. Sabe quando a gente vive falando aquelas frases? Eu estou na correria. Nossa, eu tô com pressa. Isso ninguém te falou, mas eu vou te falar. É um padrão de autoabandono. Você consegue falar para mim, Mai, eu sei o que eu quero daqui 5 anos. Você consegue planejar uma viagem internacional, mas muitas vezes você não consegue fazer o básico. Você fica espremendo xixi ali o dia todo, você não consegue beber os seus 2 litros de água. Muitas vezes você começa uma cartela de antibiótico e não consegue terminar 7 dias. E isso muitas vezes você pode pensar, mas é um padrão que eu tenho de não ter disciplina. E se eu te falar que não é? Você pode ter disciplina. O padrão que você carrega é um padrão de autoabandono. Quando a gente consegue planejar viagens internacionais ou viagens, quando a gente consegue pensar lá na frente como eu quero estar daqui 5, 10 anos, mas a gente não consegue fazer o básico do dia a dia, seja tomar os nossos 2 litros de água, fazer o que precisa ser feito, quer dizer que a gente sempre está ancorada em coisas externas. Então a gente aprendeu a ter status, a gente aprendeu a ganhar segurança no que é externo, em fazer para o outro, em fazer o que vai mostrar algo. Mas o básico a gente não faz, porque a gente aprendeu que nos priorizar, tomar os nossos 2 litros de água, terminar que seja a cartela do antibiótico, ninguém está vendo, não é algo externo, é algo que a gente tem que fazer conosco, com nós mesmas. E isso é um padrão de autoabandono. Então, se você quer quebrar esse ciclo de autoabandono e começar a ser uma mulher intencional hoje, você precisa estar nas mesas certas. Você precisa ser intencional no seu dia. E você precisa entender que todo esse padrão de autoabandono vem lá de trás de feridas emocionais não curadas. Então vamos começar já aqui a nossa live. Já me digam aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo, mas eu precisava já começar falando isso para vocês, para que a gente já entre nessa live pensando que a gente pode escutar toda ela e sair fazendo igual as mesmas coisas, ou a gente pode fazer diferente, a gente pode começar a quebrar o ciclo hoje. Me contem aqui se vocês estão me ouvindo bem. Eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Thaís. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente já inicia. Eu amei ontem a repercussão que deu na nossa primeira live. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu estava pensando exatamente sobre isso hoje. Oi, Thaís! Oi, ai, deixa eu virar minha câmera aqui, minha câmera estava virada. Tudo bem, Maia? Bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo Tudo ótimo. bem, graças a Deus. Eu estava comentando aqui já com as meninas que eu estava pensando o quanto é importante a gente estar nas ambiências certas e com amigas, porque muitas vezes a gente acha que ter amigos, a gente vai ficando mais velha, vai se colocando dentro de uma bolha, mas o quanto é importante nós estarmos rodeados de pessoas e entender aonde a gente vai botar cada pessoa nas suas devidas prateleiras, né? Quando eu decidi fazer essas lives, foi muito rápido, né, Thaís? A gente tem É, um grupo e 15 minutos já tinha fechado as datas das lives. é Isso é verdade. porque a gente está na ambiência certa com mulheres que querem falar de negócios, querem falar de autoconhecimento, de mulheres que estão buscando estar nas mesas certas para melhorar, né? Melhorar um pouco aí a cada dia, não buscando perfeição, mas buscando de fato uma melhora, se entender, e isso é muito importante. É mesmo. Thaís, me fala, conta um pouquinho sobre ti para as meninas te conhecerem e aí começa a falar para nós também sobre o teu autocuidado. O que que tu faz aí no teu dia a dia de coisas simples, mas que mostram que tu não te abandona. Claro, bom. Primeiramente, bom dia, Maia. Muito obrigado, né, por esse convite. E realmente, ali no nosso grupo, as meninas se colocaram muito à disposição, assim, o quanto é importante realmente a gente estar perto, né, de mulheres que fazem essa diferença, né? Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui participando contigo, ouvindo outras mulheres. Bom, eu sou a Thaís, né? Hoje eu trabalho
com outras mulheres também, com a parte da terapia, né? Terapia de mulheres, terapia de casal. Esse foi um chamado de Deus para minha vida. E a gente vai aí no dia a dia trabalhando. Eu também tenho um outro trabalho, né? Que eu trabalho na área da TI também. Então, quando eu recebi esse chamado de Deus, para mim foi muito importante. E o que que aconteceu, né? Quem é a Thaís, né? A Thaís, ela foi criada pelo meu pai, por um homem, né? Minha mãe faleceu, eu era muito novinha. E então tu imagina, né? Uma menina, eu tenho outras irmãs criadas por homem, né? O padrão não é o mesmo, né? O pai cria de uma maneira diferente. Eu sempre muito moleca, né? Assim, e quando eu precisei fazer aquela mudança, isso é muito dolorido, né? Pra gente buscar o nosso feminino. E isso faz parte, né, do se cuidar, né, do autocuidado, né? Claro que eu sempre me cuidei, sempre gostei de me maquiar, sempre gostei, né, de cuidar da minha saúde, mas quando eu entendi de fato o que, que era realmente o autocuidado, assim, para mim foi uma chave que virou. Então, desde o primeiro momento, o autocuidado ele começa quando eu faço o meu devocional, quando eu falo com Deus, ali eu já começo a me alinhar, a entender quem é a Thaís, a entender os meus valores, a entender quem vai ser a Thaís para o mundo, né? O momento que eu saí da cama, né? Hoje ainda, eu até comentei esses dias que hoje ainda o meu devocional, ele acaba sendo na cama, por causa do meu filho, né? Ele é muito pequenininho, então mas é a maneira que eu encontrei de fazer, é a maneira que eu encontrei de estar ligado com Deus e, e o básico bem feito, ele se torna ótimo, né? Verdade. E após isso é cuidar de mim, né? É ter aqueles. Eu até gravei um vídeo falando 7 minutos. Eu levei 7 minutos para fazer a limpeza do meu rosto, para hidratar o meu rosto, para hidratar meu corpo, para me maquiar, fazer uma maquiagem básica, para estar em casa. Então, às vezes a gente acha que isso é uma besteira, mas não, é 7 minutos do teu tempo de 24 horas, né, Maia? Exato. Então, é claro que a gente pode fazer mais, né? Claro que tem a parte do banho, tem toda uma atmosfera, mas só aquele momento, né, do básico já traz uma satisfação, assim, incrível, né? Então, meu dia, ele já inicia assim, né? Com o meu autocuidado, né? Eu olhando para mim. Mas isso foi difícil, Maia, não foi fácil, não. Pouco para nós essa parte, em que momento que tu teve esse processo disruptivo de entender que tu estava te abandonando, porque eu sei que muitas vezes isso é um processo silencioso, né? O autoabandono, ele sussurra ali dizendo, você está se abandonando. São pequenas atitudes do nosso dia em que a gente não consegue mais entender que tomar água, terminar a cartela do antibiótico, ou seja o que for, a gente está se abandonando. E isso padrão que vem lá de trás, né? É um padrão onde a gente sempre coloca o outro em primeiro lugar, as necessidades do outro, tudo certo isso. Mas que para a gente cuidar do outro, primeiro a gente precisa cuidar da gente. A gente não vai conseguir cuidar dos filhos, da casa, seja de quem for, se nós não estivermos inteiras. Então a gente aprendeu que é um egoísmo cuidar de nós, nos priorizar. Quanto na verdade a gente vai alimentando e retroprojetando esse autoabandono, achando que se a gente tá conquistando coisas fora, tá tudo certo. E aí, que momento que foi que tu entendeu que tu estava te abandonando? Conta um pouquinho para as meninas, porque às vezes as pessoas estão aqui na live, estão se abandonando e não percebem isso, por realmente ser um processo muito silencioso. Muito, é muito silencioso mesmo. Bom, primeiro quando foram várias fases da minha vida, né? Assim, porque o abandono ele começa, não foi quando eu tive meu filho, não. Porque também a maternidade, ela também, ela, ela faz a gente se abandonar, assim, né?
quando a gente não tem aquela força de buscar o entendimento, ela faz a gente se abandonar. E isso não é reclamar, né? Isso é olhar para dentro de mim e realmente ali eu entendi que eu precisava me cuidar, né? Que a primeira necessidade era em mim e depois através de mim, né? O meu filho, ele precisa de uma mãe saudável, ele precisa de uma mãe que esteja bem, fisicamente, psicologicamente, para cuidar dele também, né? É, mas a questão, acho que do abandono, para mim, acho que ela começou muito lá atrás, quando eu achava que eu era uma mulher egoísta por olhar tanto para mim. E sabe que em relação a isso, eu demorei muito tempo para querer um relacionamento, querer ter filhos, justamente porque eu achava que eu não era suficiente, que eu não era boa para isso, porque eu achava que o trabalho, essas coisas externas eram muito mais importantes para mim. E aí essa virada de chave, assim, foi algo que dói, né? Ela é dolorida, né? Ela não é algo que quando a gente se olha no espelho, a gente percebe, meu Deus, eu preciso mudar. Então, são várias fases, né, que a gente vai passando, que a gente vai entendendo que eu me abandonei desde o primeiro momento que aqui dentro da minha mente eu achei que eu não era boa para ser mãe, né? E, e aí, quando eu engravidei, quando eu casei, quando eu engravidei, um pouco antes até de conhecer meu marido, eu já vinha cuidando de mim, né? Numa terapia, eu busquei muito a Deus, eu compreendi quem era Deus na minha vida, que Ele era o meu pai, então através dele, né, eu conseguia me curar. Mas não foi fácil, né? Isso é um processo que vai acontecendo. E com a chegada do meu filho, a minha vida realmente trouxe uma outra luz, assim, né? E aí eu precisei cuidar de mim, assim como eu ainda cuido, né? Ainda estou acima do peso, que eu preciso ainda, né? Estou me cuidando para isso. Mas são pequenas coisas que a gente vai ligando e que isso não faz mais sentido para mim, né? Eu preciso melhorar. Então, é a busca diária, né, Maia? O beber água, eu tenho muita dificuldade. Então, eu estou aqui, ó, com o meu copinho de água, porque eu tenho que estar sempre com ele para lembrar, né? Que é muito fácil a gente abrir a geladeira e tá ali, ter ali um suco, um chá gelado, mas a água, né? A água é importante, né? Exato. E é muito interessante, Thaís, quando tu fala nessa parte, assim, de tu ter vindo isso lá de trás, né? Não foi grandes acontecimentos que te fizeram enxergar. Por exemplo, eu virei mãe, que muitas vezes acontece isso, mas foi lá de trás. E é isso que a gente tem que perceber. O primeiro passo é a gente parar e perceber o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente vai perguntar para uma amiga, como é que tu tá? Eu tô na correria. Essa palavra, eu tô na correria, né? Eu tô com pressa, ela já relata ali um autoabandono. Porque se tu tá na correria, se tu tá na pressa, em que momento que tu vai te observar? Em que momento que tu vai parar para perceber o que está acontecendo contigo, com o teu corpo? E coisas básicas, coisas fisiológicas, como eu falei no início dessa live, muitas vezes a gente fica ali segurando e espremendo o xixi. Então, se tu não consegue fazer o básico por ti, mesmo sendo até mesmo fisiológico com o teu próprio corpo, respeitando o teu próprio corpo, como que tu acha que o universo vai te presentear? Como que tu acha que as outras pessoas vão te respeitar? Se tu mesmo não te respeita, né? Ah, eu não consigo tomar água, eu não consigo fazer exercício. Se tu não consegue fazer algo que é por ti, como que as outras pessoas vão fazer? Como que tu quer que os outros te respeitem? Seja isso na tua casa, com teu marido, com teu filho. Quando a gente vira mãe, acho que a gente tem ainda mais esse peso, né? Essa responsabilidade de estarmos ali sendo um espelho. Uhum.
mãe, a gente tem um ser ali que está nos observando o tempo todo. E é claro que a gente vai dar conselhos, a gente vai fazer o melhor. Mas como que eles vão nos observar e fazer as coisas na vida? Através do que a gente faz. É, Então, se o filho vê uma mãe que se abandona, que não se prioriza, que está sempre nessa correria, ele vai levar esse padrão para a vida, né? E hoje a gente tem experiências, a gente tem informações e conhecimentos, experiências do que a gente viveu, que a gente pode não replicar. Então, o primeiro passo é que a gente consiga realmente perceber isso, parar e observar. A gente só consegue fazer isso se a gente não está nessa correria. E o segundo passo é a decisão. Bom, eu percebi, eu entendo, eu estou me auto-abandonando, eu estou trazendo aqui um padrão lá de trás, eu estou replicando isso no meu dia a dia, agora é a decisão, né? A uhum. gente perceber, entender, beleza, mas a decisão de fazer isso no nosso dia é que vai mudar, a gente não se abandonar mais. Então, tu falando, eu consigo perceber exatamente isso, o quanto não é algo enorme, né? Não é um super evento, mas são pequenas coisas que a gente traz lá de trás do teu crescimento. Teu pai fez o máximo, com certeza, Com e a certeza. família faz, mas a gente precisa entender que a gente pode quebrar os ciclos e fazer diferente. Então, parabéns, Thaís, por tu estar buscando isso, por tu estar buscando ser melhor para poder ser melhor, uma melhor mãe, uma melhor esposa, mas primeiro a gente precisa ser melhor para a gente. Então é muito gostoso de escutar. Eu tenho certeza que as mulheres aqui se identificaram, inclusive a Bibi já escreveu aqui para nós. A máscara de oxigênio primeiro em nós, depois nos É. outros. É exatamente isso. E conta para nós, o que que tu poderia deixar aqui, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as mulheres que vão escutar essa live depois, quando nós deixarmos salvas. O que que tu pode deixar de mensagem aqui para elas? Acredito que a mensagem mais bonita foi o que a gente comentou, né? Que é primeiro na gente, depois através da gente, né? Deus, ele sempre vai agir primeiro em mim, né? Eu não posso. É exatamente isso que a Bibi comentou aqui, né? Eu não posso salvar o mundo e eu primeiro não olhar para mim, né? Eu não encontrar paz dentro de mim e, e olhar para o nosso interno, né? E tomar essa decisão, né? De fazer o que é necessário. Porque às vezes a gente acha justamente isso que não é necessário, né? Ah, eu não preciso, primeiro eu preciso cuidar do outro, né? Mas aí a gente adoece sem perceber. E aí quando eu consigo ter o meu ordenamento, desde o momento que eu acordo, eu tô cuidando de mim e eu tô cuidando da minha família, né? Da minha casa, né? Do meu lar. Então, a frase principal é essa, assim, que é primeiro em mim, depois através de mim. É o que eu tenho levado para minha vida, assim, que eu tenho também ensinado também sobre. Maravilhoso, é isso, né, meninas. Eu acho que fica aqui nessa live tudo que a Thaís falou, que talvez você estava há muito tempo aí colocando para debaixo do tapete, que você estava há muito tempo ouvindo, mas não fazendo de fato acontecer, não colocando essa intencionalidade no teu dia e evitando realmente tudo isso, mas o quanto é importante se a gente quer ter um ano diferente, né? Que muito se fala aí metas de início de ano, mas o ano ele vai passando e quem muda, quem decide somos nós. Então, como senhoras intencionais, aqui a gente se chama assim sempre de senhoras, porque realmente é um convite a essa maturidade. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para amadurecer como pessoas. Então, que a gente possa receber esse convite, receber tudo isso que a nossa convidada falou, para que a gente possa intencionalizar no nosso dia. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço, Mãe. Foi um prazer falar contigo. E agora, para as senhoras que estão aqui, eu vou salvar a live. E aí eu vou pedir para que cada uma de nós a gente possa comentar pelo menos 2 vezes ali no vídeo. Ontem teve uma interação maravilhosa e assim a gente consegue integrar mais, né? Entregar mais para outras pessoas. O algoritmo ainda acaba nos ajudando nisso. Então, cada pessoa que está aqui
comenta ali 2 vezes o que você achou, uma palavra para essa live, para que a gente possa seguir aqui na semana com a nossa sequência de lives também. Obrigada e ó, bora pro Beijo. nosso dia. Beijo, senhoras. Beijo, Thaís. Beijo.